Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre o que eu fiz, como eu me senti quando eu não tinha o domínio para analisar e interpretar dados em genética. Gente, hoje a conversa vai ser um pouco diferente. Geralmente, quando você vem aqui, você encontra conteúdo teórico, dicas, ou então tutorial de análises, essas coisas que estão no nosso universo das análises com os dados genéticos. Mas hoje eu quero conversar com você especificamente aquela pessoa que tem as inseguranças, né, dessa jornada. E dizer para você que eu também já passei por isso e ainda passo, porque quando a gente fala que não tem mais nada para aprender, que sabe de tudo, tem uma coisa muito errada. Essa angústia que a gente sente, essa necessidade de sempre dominar tudo, né? Dominar tudo, saber tudo, ela de uma certa forma nos aprisiona, porque a gente também nunca consegue valorizar aquilo que a gente sabe. Mas vamos sentar aqui comigo, pega aí seu café, eu já tô aqui com o meu, porque aqui a gente fala muito sobre isso, né? Sobre domínio para analisar, para interpretar. E você sabe por que que eu falo muito sobre isso com você, né? Por que que eu falo muito sobre o domínio em análises? É porque eu quero que você tenha autonomia dentro daquilo que você escolheu fazer. Eu quero que você sinta alegria e satisfação em desenvolver o seu projeto. Mas eu acredito que isso não é simplesmente uma coisa que eu quero para você. Eu acho que você também tem essa vontade, porque senão você não estaria aqui, não é? Então, eu tenho alguns cursos, né, online. Vocês já sabem, eu sempre trago aqui os exemplos dos alunos. E uma vez me chamou bastante atenção um aluno meu que eu perguntei. Eu sempre faço um questionário, gente, no início do curso e no final, e pergunto, né, o que que as pessoas querem aprender, qual o objetivo delas. E eu pego e volto essas perguntas, né? Então, no final do curso, eu mando essas respostas para as pessoas e falo: olha, o que que você, o seu eu do passado acha disso? Você acha que você conseguiu atingir aquilo que você esperava, sua expectativa? E eu recebi uma resposta muito curiosa, que foi o seguinte: eu sinto hoje que o trabalho é meu. Ó, até arrepio, dá até vontade de chorar. Por quê, gente? Eu acho que assim, quando eu falo para você, tem o seu DNA, tem o seu domínio para analisar seus dados, para interpretar seus dados em diversidade genética, não é simplesmente você ter a habilidade técnica, interpretativa de fazer essas coisas. Não é você saber apertar um botão, você saber qual programa você vai utilizar, vai além disso, sabe? Vai justamente no sentido de você sentir segurança, de você sentir que o trabalho ele é seu. Então eu vou contar para você como foi algumas coisas que eu passei antes de eu aprender a analisar, né? De ter essa autonomia. E eu espero que, se você se identificar comigo de alguma forma, você saiba que você é capaz, tá? Todos nós somos capazes. Então, começamos lá na graduação, isso faz muito, 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 muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Olha só, eu entrei na biologia, digamos assim, um pouco iludida. E eu até quero conversar essas coisas com vocês, porque assim, gente, é normal. A gente pensa que vai ser uma coisa e é outra coisa completamente diferente. E a vida real nem sempre é aquilo que a gente imagina, porque a gente não tem experiência. Então, quando você é inexperiente, você vislumbra, você imagina coisas. É por isso que é bastante importante também que você converse com pessoas que já passaram por uma jornada, porque elas podem falar para vocês: olha, por esse caminho não é legal, ou eu sugiro que você vá por este outro caminho, porque as experiências dos outros, elas podem ser proveitosas para você não ficar caindo em buraco. Para que você vai ficar perdendo tempo, sabe? Fazendo uma coisa que você já viu que não vai dar certo. Ontem eu escutei, eu tô conversando em mosaico, mas vai dar certo, vai dar bom, fica aqui comigo. Ontem eu escutei uma moça falar uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim que o sucesso deixa rastro, né? O insucesso também deixa rastro. Então, a gente pode modelar as nossas escolhas em cima de experiências também de outras pessoas e não necessariamente passar por coisas que nós não precisamos necessariamente passar.
Mas então eu era uma pessoa iludida com a biologia, porque eu tinha na minha cabeça que eu queria ser aquela bióloga que ia pro laboratório, interpretava os dados. Eu amava genética, gente, eu sempre gostei. Desde o ensino fundamental eu gostava de genética. Eu era aquela pessoa que, como diria na minha terra, inventava moda. Gente, eu inventava moda, eu dava um jeito de fazer um negócio assim bizarro, diferentão lá na minha cidade. Eu sou uma pessoa que sou interiorana, né? Nasci no interior de Goiás, em Jataí. Então, eu dava trabalho para os professores. Eu era aquela pessoa que se eu ia fazer uma feira de ciências, eu lembro uma vez que tinha uma feira de ciências para falar de roedores. Eu queria falar de roedores. E eu pensei, se eu for falar de roedores, que era o tema que eu tinha escolhido, eu preciso de um coelho. E tipo assim, eu tinha uns 11 anos e eu vendi docinho, vendi coisa, eu fui atrás de comprar um coelho, nunca esqueço, R$ 5. Achei lá em Jataí, Goiás, isso faz muitos anos, viu, gente? Enfim, paguei R$ 5 no coelho, levei o coelho, não perguntei pra minha mãe se eu podia ter, porque assim, na minha cabeça era, eu ia fazer uma feira de ciências, era sobre roedor, eu precisava de um roedor, então eu ia dar um jeito de arrumar um coelho. Peguei o coelho, coloquei lá. Claramente eu estava errada, porque os coelhos eles não são classificados dentro dos roedores, mas eu fiz a minha parte, né? Eu tentei, eu fui atrás de buscar fazer alguma coisa que fizesse sentido ali para as pessoas. Então, assim, eu queria levar para as pessoas o exemplo. Errei, entendeu? Eu errei. O professor corrigiu? Não. Todo mundo passou lá por Jataí achando que eu estava arrasando, eu não estava, né? Mas era aquela tentativa, né, de fazer alguma coisa diferente. Estar aqui na internet hoje pra mim é isso, é uma coisa muito diferente. Vocês acham que eu pensei em algum momento da minha vida, vocês acham que eu pensei, vou pra internet, vou sentar ali, ficar ensinando? Jamais, nem gostava de Instagram, sabia nem fazer um stories, não sabia fazer nada. Que de lá estar na internet, né, produzindo conteúdo pra vocês, mas foi uma coisa que eu falei, ah, por que não? Demorou um pouco, meu marido insistiu muito, é uma outra história para um outro momento. Mas enfim, cá estou eu fazendo vídeos, que era uma coisa que eu tinha muito medo, muito receio, mas também uma coisa bem diferente da minha área, né? No começo, assim, eu tinha até um medo, confesso pra vocês, do julgamento. Eu pensava, nossa, mas o que as pessoas vão acharem de eu estar na internet falando essas coisas? Ai, o povo vai achar que não sei, que eu virei blogueirinha. Ai, eu fiquei com, assim, eu fiquei com vergonha mesmo de vir pra internet, vergonha dos meus colegas, vergonha do que os outros iam falar. Mas daí eu pensei, gente, que besteira, né? Por que que eu tô preocupada com o que os outros vão falar e deixo de fazer aquilo que eu quero fazer, sabe? Eu achava que eu não conseguiria chegar a pessoas também, que ninguém ia querer saber disso que eu tô falando. Enfim, e cá estou eu novamente, espero fazendo coisa certa, não confundindo coelho com roedor mais, mas com muita satisfação. Então eu sempre fui assim, sabe? Sempre quis fazer uma coisa que realmente fosse diferente, que realmente as pessoas pudessem sentir alguma coisa. Eu tenho isso, sabe? Se eu puder tocar você no seu coração de alguma forma, te fazer sentir mais leve, é uma coisa que realmente me move. Então, eu tinha, mas voltando lá para a ilusão, né? Tinha eu a ilusão, né, de que eu teria condições de fazer análise de DNA sem mexer no computador. Sim, gente, estamos falando de uma pessoa que tinha 18 anos, tá bom? Vamos pensar nisso. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia mexer com DNA e eu fiz Cefet. Hoje é o IF, né? Mas antigamente a gente chamava de Cefet, era a antiga escola técnica, e eu fiz Cefet. Lá a gente tinha projeto, iniciação científica, era uma coisa bem legal. E eu falava, eu vou ser geneticista, eu vou ser geneticista. Gente, eu fiz um livro desta grossura de biologia e eu vou ser geneticista, mas eu achava lindo aquela coisa do DNA, mas não sabia que eu tinha que analisar, porque eu era uma pessoa que não sabia da vida, não é? Cheguei na faculdade, foi aquele susto, porque eu vi que eu precisava aprender estatística. Eu precisava aprender estatística e, gente, pensa numa pessoa que detestava matemática. Confesso que hoje, digamos que a gente, digamos que somos assim, flertamos, somos amigas assim, mas não é um negócio que eu falo assim, uau, como eu gosto de matemática. Não, mas eu entendo que ela é importante e eu preciso dela, eu preciso beber nessa fonte para conseguir extrair o melhor dos meus dados. Enfim, quase reprovei em cálculo 1, fiquei louca dentro da roupa, não dei conta daquele negócio. E aí, eu sempre fui muito assim, aberta, sabe? Cheguei pra professora e falei, professora, é o seguinte, eu não sei mexer com isso aqui. Provavelmente eu vou desistir de biologia, olha o drama.
porque era no primeiro semestre, gente. Eu não sei o que é integral derivada, não tem condição de eu mexer com isso, porque a cabeça era muito limitada. Eu queria fazer aquilo que eu sabia que existia, mas eu não queria fazer o que precisava. E eu precisava daquela base. E assim, eu sou bem despachada aqui, eu sempre falo, gente, que conteúdo que vocês querem que eu traga aqui de genética? Fala pra mim, comenta aqui, fala pra mim. Eu estimulo vocês, gente, porque eu acho que a gente tem que ter a liberdade de poder falar e sentir dúvida, expor a nossa dúvida. Não ter medo de falar, porque a gente começou a viver num mundo que a gente tem medo de falar as coisas. Eu tenho medo de perguntar uma definição que eu não entendi, que aparentemente é óbvia nisso aqui, ó. Aparentemente é óbvia. Mas não é. Às vezes você não entendeu. E às vezes eu vou fazer uma analogia, igual eu faço aqui. Eu vivo pegando caneta, fazendo analogia com genialelo. Pego ali também, sei lá, que eu tô olhando ali, é uma essas ferramentas aí, que eu até esqueci o nome, gente. Chave de fenda. Adoro pegar uma chave de fenda para explicar o que é um primer. Porque pra gente conseguir aprender, nós precisamos fazer analogia com a nossa vivência do dia a dia. Senão a gente não consegue. Eu não consigo exemplificar. Eu posso falar para você assim, olha, sabe o verde? Mas é muito mais fácil eu falar para você, olha, essa folha aqui, que tem a tonalidade verde, então eu seto para você as coisas. Mas, então, estava eu lá no primeiro ano e falei, professora, não vai ter condições isso aqui de eu fazer esse negócio aqui, não. E aí, ela falou para mim o seguinte, e aquilo me marcou muito, sabe? Ela falou assim, Natácia, se depender de mim, você vai conseguir. Isso é que é ser um educador, gente. Você vai conseguir. O que que eu preciso fazer para te ajudar? Eu falei, eu quero aprender, professora. Ela falou assim: se você vir aqui uma vez por semana, ficar amanhã comigo fazendo exercício, te ajuda? Eu falei, ajuda demais, professora. E aí eu lembro que toda quinta-feira de manhã eu ia lá para a sala dessa professora, lá na matemática, e eu ficava com ela, e ela me ensinando, sabe? Tipo, ela disponibilizou. Gente, eu sei que é tão corrido quando você é professor, ela disponibilizar uma vez na semana, uma manhã para me ajudar. Então eu tinha dúvida, ela parava o que ela estava fazendo e me ajudava. Quantas vezes eu não pergunto aqui pra você, no que eu posso te ajudar? Essas coisas marcam a gente, né? Mas eu ainda tinha muita resistência. Passei em cálculo, viu, gente? Passei em cálculo, reprovei em estatística, reprovei. Como assim você reprovou em estatística e passou em cálculo? Pois é, isso também é história para outro momento, mas assim, a professora basicamente sumiu com as provas. E eu lembro que até na época, a professora sumiu e tal, e reprovou muitas pessoas. E eu falei, eu não admito isso, porque eu posso ter reprovado, mas eu quero saber no quê? O que que eu reprovei? O que que eu fiz de errado? Então eu sempre tive essa questão de ser questionadora e ao mesmo tempo uma retração muito grande pela falta de confiança que eu tinha em mim e pela desconfiança do novo, né? Então nessa parte aí dessa época que eu reprovei, eu até entrei com um processo na faculdade, eu lembro que os meus amigos falaram, não vou entrar não, porque eu vou ficar marcada na faculdade. O povo não gosta que a gente entra com recurso, porque senão vai te marcar, você vai reprovar em outras disciplinas, você vai ser tido como chata. Eu falei, não, Brasil, de jeito nenhum. Eu vou atrás porque eu não fiz nada de errado, muito pelo contrário. E aí eu ganhei a oportunidade de simplesmente não repetir a disciplina, tirar a reprovação do meu currículo e refazer provas, porque como a professora sumiu com as provas, não teve como, tipo, eles reavaliarem o que eu fiz. Então eles me deram a oportunidade de fazer provas de uma com a enfermagem, eu acho que era com a enfermagem. Então eu fazia as provas da enfermagem, eu não precisava assistir a aula e deu tudo certo, passei também. Mas nesse inteirinho eu não tinha conseguido entrar ainda dentro da genética. Por quê? Porque na universidade que eu fazia graduação, na UFG, na época que eu entrei, a gente não tinha muitos laboratórios de genética. Nós tínhamos um único laboratório que ele vivia, gente, um pinhé de gente. O professor não conseguia aceitar alunos. Então eu sempre ia atrás do professor Alexandre e falava, professor, deixa eu entrar aí, deixa eu fazer estágio com o senhor, deixa. Ele, não, Natácia, eu pego geralmente alunos que estão no último ano porque realmente ele não conseguia receber pessoas ali dentro, sabe? Para ele conseguir fazer a orientação adequada. Depois disso, eu já tava sem expectativas, porque eu falei, não é possível, gente. Vamos voltar. Agora vai fazer sentido, gente. Desde o roedor, que não era roedor, tá? Até o ensino médio, gente. As coisas que eu fiz no ensino médio, eu posso contar pra vocês. Eu preciso mostrar fotos pra vocês verem. Tanto que eu era crazy lá naquele Jataí. Mas enfim.
E eu lembrando das coisas que eu fiz e das cartinhas que eu escrevi, vou ser geneticista. E eu pensava, mas eu já tô quase formando, eu não vou ser geneticista. Brasil, me ajuda! Passou uma professora, que foi a minha orientadora de graduação, professora Mariana, e com ela veio com uma força muito grande dentro da genética, lá na UFG. E finalmente eu pude fazer o meu estágio em genética. Eu tava mais ou menos faltando 1 ano e meio para formar quando ela passou e fundou o LGBio lá, e eu fui para lá. Ah, eu lembro direitinho que eu escrevi uma carta pedindo estágio, gente, um e-mail deste tamanho, justificando aquela coisa, meu Deus, com tanto dedo. Enfim, fui a primeira estagiária dela, junto com o meu amigo Edivaldo. E aí, o que que aconteceu? Para mim foi um susto muito grande, porque até então eu vinha da histologia, e eu trabalhava com histologia, eu fazia lâminas histológicas, um pouco a contragosto, sabe? Não é que eu não gostasse de histologia, é que não era minha praia, sabe? Eu queria fazer genética, desde lá do ensino fundamental era genética, então tinha um negócio que não estava muito certo na minha cabeça. E aí, quando eu cheguei no laboratório de genética, gente, era um universo completamente distinto. E aqui vai para aquelas pessoas que às vezes têm uma resistência, né, ou ficam se sentindo um pouco menores porque eram de uma determinada área e agora resolvem trabalhar com genética. A gente sabe que genética é foda, gente, é difícil, eu não vou mentir para vocês não. Mas quando eu falo difícil, não é no sentido assim, ah, impossível aprender. Não, não é isso. É que são muitos passos, são muitas etapas. Você precisa entender de muita coisa quando você trabalha com genética de populações e filogeografia. É importante que você esteja num grupo que realmente te dê esse aporte, porque senão a gente fica muito perdido. É como se fosse uma orquestra e você precisa ser o regente. Então é interessante que você saiba sobre a parte de biologia molecular, é interessante que você saiba sobre a parte de análises. É interessante não, né, gente? Você tem que saber. Você tem que saber a parte interpretativa, você tem que fazer conexões com outras áreas, com ecologia, com biogeografia, com a parte geográfica, comportamento animal, comportamento de dispersor, de polinizador, dependendo do organismo que você trabalha. São tantas coisas, a parte de evolução molecular. Então, eu digo assim que é uma orquestra, por quê? Porque você precisa administrar todos esses departamentos para que você consiga produzir um trabalho coeso, de coerência e aprendendo. Então a gente sente muitas inseguranças. E aí, quando você sai de um lugar que você nunca mexeu com isso e vai para um que você tem que mexer com isso, às vezes a gente se sente perdido e pensando, será que eu sou capaz mesmo de fazer isso? Então, quando eu cheguei lá no LGB, eu tomei um susto muito grande, porque o LGBio, ele veio de uma outra universidade, então quando a professora chegou lá, ela trouxe outras pessoas que já sabiam como se portar dentro de um laboratório de genética. Eu, particularmente, não sabia me portar. Eu tive dificuldade para pipetar bastante. Então, até a questão da coordenação motora, dos detalhes de calibrar uma pipeta, de até onde você pipeta, até onde você não pipeta, de contaminação, sabe? De manter as suas coisas no gelo ou não. Porque às vezes a gente acha que é bobeira, entendeu? E aquela ânsia de querer fazer logo, né? De querer fazer, eu quero aprender. E esquecendo, inclusive, que as pessoas que te ensinam, geralmente, são pessoas que precisam também fazer os seus trabalhos. E que muitas vezes, quando nós estamos numa universidade pública, há uma sobrecarga muito grande nos professores e nos estudantes que colaboram com esses professores. Eu quero conversar com você depois sobre outra parte, e provavelmente eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, sobre questões de orientação. Mas agora eu quero trazer aqui um olhar mais crítico para o todo, sabe? Então eu digo que eu tinha uma ansiedade muito grande. E eu lembro que eu lavei ponteira por muito tempo, porque lá a gente reaproveitava ponteira. Eu não sei como que tá hoje, mas a gente reaproveitava ponteira para aplicar em gel. E eu ficava assim, mas por que que eu tô lavando ponteira? O ensino médio, eu quero aprender genética, a gente faz parte, a gente não pode querer atropelar os processos. A gente precisa respeitar os processos. E, e eu tinha uma orientadora, Lucileide, mora no meu coração, gosto muito dela, que me ajudou muito na época. Ela falou: você vai treinar a pipetar. Com água ali, a gente colocava um pouquinho de Blue Juice e ficava pipetando e falava, ai meu Deus, que pipetar com um Blue Juice, meu Deus, eu quero é para pro campo de batalha. E aí a gente esquece da necessidade do aprendizado.
O aprendizado você observa, você executa e repete. Observa, executa e repete até que ele seja fixo dentro de você. Tanto que eu falei, não, mas eu tô pronta para aplicar o meu gel. O primeiro gel que eu apliquei, misericórdia, eu furei a, não é a acrilamida não, gente, a garose, eu furei a garose. Por quê? Porque eu não tinha força na mão. Então são processos. Eu fiquei muito assustada com todo esse universo, porque tinha um monte de reagente que eu não fazia ideia do que era, um monte de protocolo, tinha que aprender a fazer diluição, tinha que aprender a genotipar, na época eu trabalhava com os microsatélites com peixes, precisava aprender a fazer extração de DNA de forma adequada, e tinha que fazer testes para conseguir extrair aquele DNA da melhor forma possível. A gente trabalhava com peixe, era muito canseiro fazer aquilo. E eu comecei a ficar num nível de desespero muito grande. E eu comecei a olhar as pessoas que sabiam analisar e eu pensava, isso não é pra mim. De verdade, gente. Eu pensava que analisar. E pensa assim comigo, imagina que você é um grande fã. Tipo assim, uma banda que você é louca dentro daquela banda. E você pensa, nossa, aquela banda é intocável, eu nunca vou fazer aquilo. Nunca. Entendeu? Eu nunca vou conseguir tocar aquele instrumento. Era assim que eu pensava, sabe? Eu achava que não era pra mim. Era como se fosse assim, quem analisava seria artista, entendeu? Porque, né, na minha época os artistas eram, minha época, ai gente, olha as palavras, eu sou jovem, tô falando minha época. Ai, senhor, mas vamos voltar. Quando eu era uma jovem adolescente, artistas, atores eram coisas muito distantes. Pra mim era a mesma coisa de quem sabia analisar. Quem sabia analisar pra mim era o nerd suprassumo, fodástico, aquela pessoa assim muito assim overpower, quase um super-herói, entendeu? Quando eu consegui aprender a fazer uma PCR com segurança, consegui pipetar 96 postos, eu já tava achando que eu tava arrasando, entendeu? Então, pra mim era assim, eu nunca ia analisar. Pra mim, a análise era realmente pra quem era analista, literalmente. Tipo, a pessoa vivia pra analisar, eu seria a pessoa que obteria os dados, a pessoa processaria e eu escreveria os meus resultados. E foi assim por muito tempo que eu pensei. Então, para vocês terem uma ideia, gente, eu tô falando isso é de verdade, tá? Pra vocês verem o que que é imaturidade e até a inocência e incoerência mesmo que eu tinha. Eu achava o seguinte, que eu nunca ia aprender a analisar, mas eu não pensava nem em estudar para analisar. É porque eu achava que não era uma habilidade que eu poderia desenvolver. A mesma coisa, tipo, olhar para uma ginasta e pensar, não, isso aqui eu não vou fazer, e ela faz, e beleza, tá bom. Eu não pensava que eu podia. Por isso que hoje eu tô gravando essa conversa aqui com você, porque talvez você esteja nesse lugar de achar que você não pode analisar, que não é pra você, e você nem pensa que você pode aprender, porque o negócio é tão difícil, é tão de outro mundo, que como que você vai aprender a fazer isso? Como? De que forma? De que maneira? Aliás, você nem pensa em como, porque você acha que você não pode, já é assim, um ponto pacífico na sua vida. Eu não analiso, quem analisa é o fulaninho. E aí, eu tive o meu primeiro choque. Por quê? Porque eu achava que quem tinha que analisar era outra pessoa que não eu, porque eu não analisava. Eu conseguia muito maravilhosamente trabalhar no laboratório. Gente, chegou a época da minha defesa de monografia. E eu pedi para alguém analisar para mim. Na verdade, as pessoas analisavam junto com a gente, mas assim, eu só via a análise em si. Eu não executei a análise. E eu lembro que era um programa, que veio, eu acho que era um, vamos ver se eu lembro, era um que chamava Identity. Qual que era o outro? Não vou lembrar. Mas assim, era caracterização com os micros, talvez um gene pop da vida. Mas é o Identity, eu lembro. E eu lembro que na época, assim, a Lucileide colocava assim, digitava, e era uma tela preta com as letrinhas brancas, assim, sabe? No prompt, né? E eu pensei, fudeu, que dia que eu vou conseguir fazer um negócio desse? Admirei ela demais, falei, nossa senhora, que coisa! E assim, eu não entendi o que que ela fez, mas a responsabilidade era dela? Não, era toda minha. Era minha responsabilidade. Porque quem ia defender uma monografia com tema em genética era eu. Eu tinha escolhido fazer aquilo. Então eu tinha que dominar aquilo ali. E quando eu falo para você de domínio, tenha domínio para analisar quantas vezes você abre esse vídeo aqui dessa Natácia e ela tá falando assim:
Olá, você está no seu DNA. Aqui eu ensino para você os caminhos que te aproximam do domínio nas análises e interpretações de dados em diversidade genética. Eu decorei isso e eu vou falar isso 300 milhões de vezes e vou gritar o tanto que for necessário para entrar na sua cabeça. Por que que eu falo isso para você sempre? Eu falo isso porque você tem que saber o que você está fazendo. É sua responsabilidade. Mas tem muita coisa atrelada a isso aí, muita coisa, sabe? E quando eu falo para você domínio, eu não tô falando aqui para você sair programando igual um desesperado, sabendo Python, R, programa que você abre em parte gráfica, sabendo fazer todas as análises do multiverso da loucura, do Doutor Estranho. Não, não é para você fazer isso. É para você fazer aquilo que você precisa para responder a sua pergunta biológica, porque você é acima de um geneticista, é um cientista, você é uma pesquisadora, um pesquisador, então você precisa responder uma pergunta. Você não tem que saber tudo quanto é coisa. Gente, aprender a analisar, agora eu já vou pular, eu vou pulando essa parte. Não é difícil. Sabe? É receita de bolo. Só que algumas vezes a gente acha que é um bolo de 3.000 andares e que só quem vai saber fazer é uma confeiteira top, entendeu? E você nem tentou para deixar o bolo cair, fazer de novo, tentar, entendeu? E tem receita. Então não é uma coisa que vem do puff do além na minha cabeça, entendeu? Eu, Natácia, não sei todas as análises. Nunca na vida. Se eu chegar para você e falar assim, ah, eu sei tudo, que mentira. Que mentira, desconfia de quem fala assim, porque novas abordagens surgem, novas abordagens aparecem, abordagens antigas são retiradas, a gente faz atualizações. Então, assim, ah, mas ela tem um curso em genética. Tenho, e eu ensino o que eu sei lá dentro. Eu não ensino o que eu não sei. O que eu sei, eu ensino. E o que eu sei, ele traz um resultado para você ter o seu trabalho pronto. Significa que você tem que fazer só aquilo ali? Não, você pode ir atrás. Porque aí, quando você tem o seu DNA, você tem autonomia para fazer suas escolhas, inclusive para colocar outras análises que eu nem apresentei para você. Porque não é o meu DNA, é o seu DNA que é diferente do DNA do seu colega. Então, DNA aqui é DNA, olha que chique, domínio nas análises e interpretações de dados. Quase que eu falei DNA aí, mas acho que não pegou muito bem, não. Ficou análogo RNA aí, mas voltando. Aí, gente, cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu, porque é particular de cada um. Eu sei, meu povo, que na época eu pensei, não sei fazer, não farei. Isso é para quem pode. Quem não pode se sacode, como diria na minha terra. E aí eu me ferrei na minha defesa. Muito ferrado. Mas assim, eu passei uma vergonha que eu não sei falar pra vocês o que que é vergonha, não. Não, vergonha é aquela sensação. Eu nunca esqueci a roupa que eu fui, eu nunca esqueci o gosto na minha garganta do amargo, eu nunca esqueci a cara dos professores que me avaliaram, nada. Eu lembro exatamente no ICB que eu fiz, lá na coordenação, eu sei onde foi minha defesa, junto com o do Didi, inclusive. E foi uma vergonha. E a responsabilidade foi minha, porque eu tinha que estudar, gente, e eu não estudei. A gente tende a querer pôr a responsabilidade na, digamos assim, na alçada de outras pessoas, mas não é. É triste dizer para você, mas você é a principal responsável. Ah, mas meu orientador fez isso, meu supervisor fez aquilo. Ah, mas o meu estudante que orienta não fez. Gente, eu tô falando aquilo que tá na sua mão. O que não tá na sua mão, você não tem controle. Ó, pensa comigo, tem dia que você fala assim, eu vou fazer isso, 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 e você não dá conta? Você não administrou seu tempo bem, ou você passou por alguma intercorrência. Coisas acontecem, normal, gente. Tem dia que a gente rende bem, tem dia que a gente não rende bem. Por que que você acha que um professor vai ser responsável pelo seu trabalho? Ele tem a responsabilidade dele enquanto orientador. Eu não estou discutindo isso aqui, a gente vai conversar em um outro momento isso, tá? Assim como você tem a sua responsabilidade enquanto estudante, caso você que esteja me escutando aqui seja um estudante, um pós-graduando. Cada um tem sua responsabilidade, isso é um fato. Mas o que eu quero dizer para você é que no final das contas, quem vai estar lá apresentando um trabalho é você. E só você. E só você pode responder. E só você vai ter o título. No seu título não vai estar escrito Fulano e
supervisor orientador, não, é o seu nome completo lá com seu RG e CPF. É esse que vai estar lá, e com a assinatura do reitor da sua instituição. Então, pense sobre isso, sabe? Pense sobre a importância de você acordar para a vida e entender que transições acontecem, tá? Você pode chegar num lugar e não ser o melhor da mesa e nem queira ser o melhor da mesa, sabe? Porque senão você vai aprender como? Se você é o melhor da mesa, como que você vai aprender? Você sempre vai ser aquele que ensina. Ah, é ruim ser sempre aquele que ensina? Algumas vezes sim. Eu falo porque geralmente eu ficava em grupos que eu era quem ensinava. E eu ensino, né? Só que a gente aprende muito com o que a gente ensina. Isso é fato. Só que quando você só ensina, só ensina, só ensina, você deixa de trocar. Trocar com quem tá um pouquinho acima. Por isso que é bom fazer curso, por isso que é bom ver outras perspectivas. Então, tem os dois lados. É bom ser, entre aspas, o melhor da mesa, mas ao mesmo tempo você fica estagnado. Então, a gente precisa ir além. Então, pare de se comparar. Chegou num lugar, você nunca mexeu com aquilo. Se você nunca mexeu, você entrou lá para aprender. Por que que você acha que você tem que estar no mesmo, no mesmo nível de entendimento que outras pessoas que estão ali há muito tempo? A autoestima é uma coisa também que interfere bastante nisso. Quando a gente tem a autoestima baixa, a gente acha que não é pra gente. A gente nem pensa que a gente pode, isso nem passa na nossa cabeça, que foi o que aconteceu comigo. Então, na minha graduação, nem passava pela minha cabeça, eu achava que eu era puramente técnica. Não, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma investigadora. Então, eu passei muita vergonha. Eu não sabia responder conceitos teóricos. Eu não sabia explicar o que era um stutter. Eu não sabia explicar o que era uma heterozigosidade. Eu sabia que era diversidade, mas eu não sabia explicar o que era uma heterozigosidade. Eu genotipei coisas equivocadas, entendeu? Eu não sabia interpretar, e eu vou falar mais para vocês. Sabe o que eu fiz? Eu lembro que eu peguei o resultado, né? Eu pedi para análise, peguei o resultado para mim. E como eu estudava muito, estudava aqui, ó, esse daqui e no Griffiths. Eu pensava, bom, se eu tô trabalhando com diversidade genética, que quadrado é o que eu vou usar. Não usa que quadrado a gente usa aqui, ó, em livro. Então, os meus erros foram dessa magnitude. E eu não tenho vergonha de falar isso pra você, porque foi essa pessoa de 21 anos, né, que defendeu aos 21 anos, que me fez chegar onde eu cheguei. Essa história, e é uma parte da história, viu, gente? Aqui tem muita história pra ser contada. Foi uma parte que me impulsionou aí pra frente, sabe? Que falou, não vou passar mais vergonha, porque sou eu que tenho que saber. E às vezes a gente não sabe por onde começar, não tem com quem conversar, é imaturo no processo, mas basta você decidir que você vai fazer aquilo. Gente, a vida não é só o seu trabalho, não é só o seu trabalho, não é só a sua pesquisa, tem muitas outras coisas. Mas quando a gente escolhe estar nesse lugar, isso impacta bastante várias áreas da nossa vida, a gente pode conversar sobre isso. Se você tiver interesse, coloca para mim, inclusive, não pedir like no começo do vídeo. Já dá seu like aqui, compartilha com outros amigos que podem se sentir também tocados por essa conversa, mas não é só a nossa vida. Então, se você fizer disso um martírio, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer dessa situação um martírio. Por isso que é importante que você se instrua, escolha fazer isso, faça isso por você, tá? Porque é você que vai ser responsável pelo que está escrito no papel, pela sua defesa, pelo seu título. Quando a gente fala tem o domínio para analisar e interpretar, é para quê? Para que no final você tenha a obtenção do seu título, para que você gradue, para que você seja um mestre, um doutor, um pós-doutor, para que você consiga orientar os seus estudantes a contento, abrir novas linhas de pesquisa. Tudo isso exige tempo. Não adianta você querer ter, agora eu vou ter a barriga de tanquinho. Se você não acordar todo dia e fazer abdominal, malhar, correr, fazer exercício que fortalece, não adianta associar com uma dieta. Então, você pode querer ter o domínio nas análises, mas você sabe qual que é o processo para isso? Você está disposto a andar nessa estrada? Sabe? Separa um tempo aí da sua vida para você se dedicar a isso. Agora a gente tem um universo muito grande de possibilidades com a internet. Aqui dentro do Entenda Genética, você pode maratonar
tantas dicas que eu dou para que isso não aconteça com você. De repente você é uma Natácia lá do passado que está aí na inocência, achando que não precisa aprender estatística, não precisa aprender análise, que não é para você e que de repente, porque você chegou um pouco mais atrasado em um determinado lugar, você nunca vai conseguir chegar perto, perto de ser um bom profissional. Isso não é verdade. Isso depende muito da sua cabeça e muito de você. E eu quero trazer bastante esse tipo de conteúdo aqui, justamente para que você saiba o quão capaz você é a partir do momento que você decidir pregar a bunda na cadeira, sentar e estudar de forma direcionada, para que você tenha tranquilidade para fazer as suas coisas, que você sinta segurança, que você chegue lá falando: o trabalho é meu. E eu vou falar pra você, o meu doutorado foi uma das melhores experiências que eu tive. Oh, eu sou emocionada, gente, eu sou aquela pessoa que chora em vídeo. Eu entro aqui na imersão da história, mas foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, acadêmica. Por quê? Ele coroou, entendeu? Ele coroou toda uma jornada, assim, de pessoa que era fraca. Eu era fraca, gente, nas análises, porque eu não acreditava em mim. Pra uma pessoa que gente, a minha defesa de verdade foi memorável. A minha defesa de doutorado foi sensacional. Gente, eu fui ninja demais, entendeu? Os professores falavam uma coisa, eu já fiz, eu já testei, eu já não sei o que lá, e eu tinha feito. E não é que eu queria estar lá pra, tipo assim, defender igual um goleiro, eu nem gosto dessa palavra defesa, eu gosto de sustentar, né? Sustentar as minhas ideias, né? É porque eu me senti bem, eu me senti confiante. Eu podia não saber responder, mas eu tava me sentindo confiante, sabe? Eu teria toda a humildade do mundo de falar: não, professor, eu não sei te oferecer essa resposta. Mas eu senti que o trabalho era meu. E eu senti que aquele momento era meu e ninguém roubou o meu brilho naquele momento. E é isso que eu desejo pra você. É isso que eu desejo para você e eu espero que você também deseje isso. Deseje ter a sua autonomia, segurança e ter o seu domínio para analisar e interpretar seus dados. Te espero na nossa próxima conversa aqui no Entenda Genética e se você tiver algum relato, me conta aqui, eu quero saber. Para mim é muito importante. Não fica com vergonha não e nem tenha medo de julgamento. Julgamento vem, mas a gente blinda ele e a gente fortalece aqui como uma comunidade respeitosa e unida de geneticistas que querem e que irão dominar seus próprios pensamentos, dominar seu próprio ego e, acima de tudo, brilhar muito. Até a próxima!